Então, vamos dar início, né? Boa tarde para todos que nos assistem. Vamos dar início ao seminário, a primeira sessão do seminário Ciências Sociais e Geografia de 2022, que tem um subtítulo, né? Conversas cruzadas sobre ontoepistemologias, conceitos e métodos. Tá? Eu vou apresentar rapidamente a ideia geral desse seminário, né? E sua estruturação, e depois inicio a apresentação dessa primeira mesa, do primeiro dueto, né, que se chama Teorias Não Representacionais da Geografia Britânica. Né? Então, é uma parceria, esse evento é uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Minas e o Programa de Geografia, Tratamento da Informação Espacial, né, aqui também da PUC-Minas. E ele está previsto para acontecer em 3 sessões. Essa sessão de hoje é a primeira sessão, né? No dia 7 de outubro teremos mais uma, e no dia 28 de outubro encerraremos essa série, né, desse ano. A ideia, né, é atualizarmos ou nos colocarmos em contato com alguns desenvolvimentos da geografia contemporânea, e que se comunicam tanto com as ciências sociais, com a sociologia e a antropologia, e com a filosofia. Né? Então, vamos falar um pouco dessas conexões que de fato existem, mas que, por uma coincidência muito interessante, está situada principalmente no campo intelectual britânico. Né? Ou tem uma, digamos assim, o território mais representativo desse diálogo são as universidades inglesas. Né? E a ideia era trazer nesse seminário essas possibilidades de diálogo e produzir uma fertilização entre nossas áreas, né, de conhecimento. Tá? Então, mas sempre inspirados por algumas ideias que foram lançadas, principalmente a partir da geografia britânica. Né? Bom, quais são os pontos de conexão entre essas disciplinas, né, hoje? Não são referências genéricas, né, mas vamos tentar particularizar essas conexões que existem. Né? A partir da geografia, a gente vai falar principalmente de um geógrafo chamado Nigel Thrift, né, que dá aula em Bristol, né, e foi dos principais formuladores dessa ideia da teoria não representacional. Né? O Thrift mesmo estabeleceu diálogos tanto com cientistas sociais, quanto, ou a partir dele, né, os cientistas sociais se deslocaram para determinadas temáticas, e também está presente nessa conversa um diálogo com a filosofia, principalmente com a filosofia que a gente chama de fenomenologia. Né? Uma filosofia voltada para as práticas, para o mundo da vida. Né? E aí esse vai ser o tema da nossa segunda sessão, do dia 7, que eu estarei presente com Daniel Cristino, que é um filósofo da Universidade Federal de Goiás, que trabalha na área de comunicação. Nós vamos falar principalmente das referências filosóficas que estão presentes tanto em Nigel Thrift, e vários geógrafos que representam, que praticam essa teoria não representacional, mas também presentes na antropologia, e na antropologia praticada por um antropólogo também inglês chamado Tim Ingold, que dá aula na Escócia, em Aberdeen, e que é uma das principais forças inspiradoras da antropologia contemporânea. Né? E esses filósofos, a gente pode já anunciar Heidegger, né, Merleau-Ponty, Bergson, né, que estão sempre presentes nas referências, mas a gente quer ir um pouquinho além de não tratar apenas como um detalhe das referências bibliográficas, mas explorar quais são as contribuições dessa filosofia voltada para as práticas, para a consolidação desse campo de reflexões, tanto na geografia quanto na antropologia. Né? E do campo das ciências sociais também a gente pode indicar que há diálogos e interferências significativas na geografia, que vem da teoria do Attorrey, principalmente do Bruno Latour, que é francês, não é? Mas que tem um diálogo com um inglês de Lancashire chamado John Law. Né, e todo o grupo em torno do John Law. Então, a teoria uma sociologia das associações, a gente vai falar especialmente de uma sociologia que não
predefine o social como uma realidade existente, mas que trabalha com a perspectiva das associações entre humanos e não humanos, pessoas e coisas, pessoas e ambientes. Tá? Então, nós vamos, nessas duas sessões iniciais, e a partir de hoje, discutir essa perspectiva, sobre o mundo, daí a ideia de ontologia, um ponto de vista sobre o mundo, que repovoa povoa o mundo para além dos seres humanos, que pensa nossas relações com coisas, com objetos, com animais, com ambientes, com plantas. Então, essa atmosfera epistemológica, ontológica epistemológica, ela é uma presença contemporânea em várias áreas e em vários autores. Vamos tentar exatamente fazer convergir essa conversa. E do campo da sociologia também é um diálogo que muito produtivo na Inglaterra entre a geografia, e aí Nigel Thrift e Doreen Massey, e a sociologia voltada para as mobilidades, a que a gente chama de virada das mobilidades, que está centralizada na figura do John Lowry. Havia, de fato, e houve, ainda há, um diálogo, John Lowry morreu em 2016, entre essas pessoas que se citam, que se leem, que se influenciam. Então, há realmente um campo intelectual muito vibrante, que nós achamos que aqui no Brasil ainda é pouco conhecido, pouco explorado, e que merece um conhecimento, e merece uma atenção e uma apropriação, tanto na definição dos nossos objetos de pesquisa, quanto das nossas posturas metodológicas, não só escolhas de método, mas nossas posturas metodológicas, nas nossas disposições metodológicas, certo? Então, por isso que a gente está falando de uma conversa cruzada sobre ontoepistemologias, que essa expressão conjunta tem sido usada bastante, pelo menos no campo da antropologia, e na geografia não representacional também aparece, de que tem alguns barulhos do mundo, alguns aviões, a reflexão sobre o que compõe o mundo, de que o mundo é composto, e como conhecemos esse mundo com essa composição que ultrapassa a presença humana, não a ação humana, mas é uma ação pensada como interação, não apenas entre pessoas, mas entre pessoas e ambiente. Tá? Então, os autores ou as obras que a gente vai falar aqui, todas circulam nesse campo de sensibilidade, digamos assim, intelectuais. Tá? Bom, aí então, só para indicar para vocês, hoje nós teremos essa sessão, Teorias Não Representacionais de Geografia Britânica, no dia 7 de outubro, Inspirações Fenomenológicas e os Estudos das Práticas Espaço-Temporais, e, por fim, a última sessão, já uma discussão sobre metodologias e trocas de referências metodológicas entre geografia e ciências sociais, na sessão Metodologias Geográficas para as Ciências Sociais. Tá? Então, eu gostaria de começar uma apresentação sobre o que significa teorias não representacionais. Ou, às vezes, aparece também no singular, teoria não representacional. Da gente conversar sobre esse tema, eu vou colocar algumas indicações, não só de autores, mas de obras, algumas referências bibliográficas, espécie assim, mapeando um campo para quem quiser explorar essa área das ciências sociais e da geografia, da filosofia, esse conjunto de problematizações, de um certo entendimento já assentado sobre a forma como nós imaginamos, representamos, ou eu falo nós, atores sociais em qualquer sociedade humana, nós categorizamos o espaço. E essa é uma discussão, digamos assim, uma discussão clássica nas ciências sociais desde o início do século XX. Vou tentar localizar isso, essa problemática, que quando a gente lê assim, teorias não representacionais, ela está se opondo, então, a uma teoria representacional. Então, o que é essa teoria não representacional? Essa oposição aparece muito clara na obra do Nigel Thrift. Eu vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês já conhecem o nome dele, o Nigel Thrift
é um geógrafo nascido em 49, né, ainda muito produtivo, dá para a gente escutar algumas palestras dele pela internet, tudo. E ele propõe essa ideia de teoria não representacional. Ou seja, o texto dele de 2007, o livro que está aqui, que nós temos na biblioteca da PUC-Minas, todas essas referências do Nigel Trift nós temos disponíveis aqui na biblioteca física da PUC-Minas, mas eles são possíveis de serem acessados, né, na internet também. O Nigel, já nos anos 70, né, começa a discutir uma geografia da prática, né, principalmente inspirado pelo Thorsten Hegerstrand, o famoso geógrafo sueco, né, que fez aqueles diagramas de espaço e tempo, né, e é tido como uma referência no que a gente chama de time geography, né, pelo menos em inglês, assim como a imagem está distorcida, eu não consigo melhorar, assim, não sei por quê, viu, Cláudia? Esse aqui é o que eu consigo mostrar, não sei por que está distorcida, para mim não está, para mim está ótimo, né? Então vou ter que falar assim. E aí o Nigel Trift se aproxima e vai conhecer o Hegenstrand na Suécia e trabalhar com os alunos dele, então há essa aproximação. E a discussão aqui é muito interessante, porque os diagramas de espaço e tempo falam de práticas, né, da pragmática dos eventos, colocam sujeitos na representação cartográfica, digamos assim, e fala das pessoas que estão lá no presente, né, uma descrição de certas práticas e eventos concretos, né, situados no espaço e tempo. Né? E é por aí que o Nigel Trift vai começar a organizar uma reflexão sobre o que ele chama de construcionismo social, que está presente em autores como o sociólogo Émile Durkheim, né? Que, para quem não conhece Émile Durkheim, tem um texto. Tá certo. Tá. Nós vemos normalmente a imagem, assim, não tem nenhuma dificuldade. Não é? Bom, então, Émile Durkheim, por que Durkheim é tido como a referência ou autor a quem se opõe, né, a que se opõe aqueles que se dizem mais a favor de uma teoria não representacional. Ele é a figura que representa essa visão representacional das classificações de espaço e de tempo também. Né? Então, acho que vale a pena ver um pouco dessas ideias de Durkheim. Na verdade, quando a gente vê essa referência, normalmente se refere a um texto que Durkheim publicou com Marcel Mauss, algumas formas primitivas de classificação, em 1903 ainda, né? Que é um texto muito interessante, ainda muito bom para a gente ler hoje, porque Durkheim está fazendo uma oposição à visão mais abstrata das categorias do entendimento que tem da matriz em Kant. Né? Então, já temos sempre esse diálogo com a filosofia, né? nas ciências sociais também. E aí, Durkheim diz assim, não, as categorias do entendimento, ou a função classificadora do espaço, né? Tem uma origem extralógica, não é apenas individual, operação da mente individual, né? Ou algo que independe da vida social. Durkheim esse texto é muito importante, em 1903, para afirmar essa ideia de que a classificação das coisas, inclusive do espaço, né, tem uma relação com as estruturas sociais, né, com a organização da vida social. E, portanto, não é uma atividade abstrata. Né? Ele cita vários exemplos comparados de sistemas de classificação espacial em sociedades bem diferentes. Né? Então, por que é representação? Porque tem aí uma ideia que a teoria não representacional vai se opor, é que fica restrito à operação classificatória como se fosse uma atividade simbólica apenas, né? E representa um mundo que já está lá pronto. Né? Então, é como se fosse uma descrição de uma situação que o espaço é um cenário para a vida social apenas. Né? É uma sociologia da capacidade, da função classificadora desses indivíduos. Né?
situados em sociedades específicas, mas é o exercício da função classificadora. A materialidade estar lá, né, e a representação simbólica dessa realidade é o que interessa Durkheim refletir. Tá? Não mais como uma operação abstrata, mas como uma operação situada socialmente, certo? Mas Durkheim aqui é identificado como o representante mais acabado, né, dessa visão representacional, tanto do espaço quanto do tempo, né, tá certo? E o Nadia Trift vai querer deslocar essa preocupação, que ele chama da preocupação com a representação como uma preocupação limitada apenas ao contexto. Né? E ele vai começar, muito inspirado pelo Hegenstrand, a introduzir a prática, que significa pensar sobre o espaço como lugar, como prática, como lugar dos eventos, como processo, não como algo que está fixo, né, e nós classificamos, mas pensando o espaço como processo, certo? E aí a ideia de por que Hegerstrand é tão importante? Porque ele diz quando se toca a música, né, a música do tempo, o espaço congelado começa a se movimentar. Então, só apenas com a inclusão do tempo é que nós percebemos que essa realidade espacial congelada, parada, pode se movimentar. Né? E é exatamente isso que ele vai propor desde os anos 70. Né? Essa aproximação, que ele chama de time geography, vai revitalizar e vai ajudar o Trift a definir o que seria essa geografia, como ele diz, a geografia do que acontece. Para ele, a teoria não representacional é isso, fazer a geografia do que acontece, né? Dos eventos do mundo, das práticas e dos processos. E a geografia do que acontece, mas significa uma abertura para o futuro também, para o que está por vir, né? Para o devir, a ideia de devir. Né? Se vocês repararem, nos textos, né, em inglês, becomings é uma palavra que aparece bastante, que é dos devires, né? Os devires, o que está por vir, certo? Bom, então Trift vai, né, desde os anos 70, vai consolidando essa posição dele, lendo, né, certos autores da filosofia, principalmente Heidegger, que também era lido por Hegenstrand. Né? Ainda vamos, depois, no dia 7, a gente fala mais de Heidegger, né? Mas essa preocupação com o mundo da vida, né? Com o mundo da vida, com estar vivo, né? É o que, digamos assim, vai tecendo, alinhavando as relações entre os autores todos. Né? Então, a ideia do Trift, o que ele aprecia no Hegenstrand, é os encontros, né? Descrever os encontros, a interdependência entre os movimentos, né? Uma interdependência situada, que é a vida definida por encontros e por interdependências, mas todas elas situadas. Fazer o mapa do cotidiano, né? Então, essa atenção à vida, ao mundo da vida no sentido de cotidiano, das rotinas diárias, dos sujeitos em ação, mas incluir corpos e coisas, né? Corpos e coisas e o espaço e tempo. Né? Então, acho que para a ciência, eu sempre tento afirmar isso, tem um elemento da linguagem geográfica que eu acho fundamental que ciências sociais tragam para si, para o seu texto, que é o uso das categorias unidas, espaço e tempo. Espaço e tempo, sempre hifenadas, não é? Quer dizer, muito próximas, e sem o tempo-espaço, em inglês aparece tempo-espaço ou espaço e tempo, e essa é um acerto, né, da linguagem geográfica que as ciências sociais têm que, de fato, absorver. Né? Bom, então essa ideia do Trift, né, que ele vai clareando ao longo do tempo, né, que vai chegar na ideia da teoria não representacional, né, que existe, como a gente chama, um ponto de partida. Todas as teorias não representacionais, por que falar no plural e no singular? Quando se fala no plural, no singular, desculpa, se refere muito à proposta do Trift. Mas, com o passar dos anos, né, principalmente dos anos 2000, né, agora no século XXI, que essas ideias estão mais vibrantes, né, há uma pulverização, uma pluralização desses experimentos, né, de pesquisa
na chave das teorias não representacionais. Então, não é possível falar de uma teoria estável e fixa, mas sim de desenvolvimento das teorias não representacionais. Então, se usa muito no plural hoje em dia, né? Bom, mas todas elas têm um ponto em comum, um ponto de partida. É a ideia de que o pensamento é situado na ação e a ação é situada no mundo. Né? Então, não é o pensamento independente da ação como é a visão representacional. Né? É preciso entender essa operação, né, de pensar, do pensar em ação em determinada situação de tempo e espaço. Né? Então, essa que o Trift propõe uma mudança dessa perspectiva kantiana, que ele acha muito absoluta, né, genérica e absoluta, né, para uma ideia de espaço em processo, ou espaço como processo, espaço em processo, a ideia dos devires, né? Mas não é um salto de Kant para Trift, tem Durkheim no meio, né? E Durkheim já propôs um avanço muito interessante em relação à visão mais filosófica de espaço. Né? E aí o Trift mesmo, algumas obras dele, principalmente nas formações espaciais, que é de 96, um pouquinho anterior ao texto sobre teorias não representacionais, mas ele já estava usando os termos e as referências. Né? Ele diz o seguinte, tem algumas obsessões, essas obsessões que vão conduzindo à renovação do pensamento dele. Né? A preocupação com espaço e tempo, muito a partir de Hegenstrand, né? Não apenas espaço. As dinâmicas sensoriais envolvidas na prática, então isso é muito característico das teorias não representacionais, a ideia da percepção sensorial, né? Que nós podemos capturar enquanto acontecem as práticas. Quer dizer, o que são as práticas? As pessoas fazendo coisas pelo mundo. Não é? E as pessoas se relacionando não só com outras pessoas, mas se relacionando com um mundo vasto que inclui objetos, animais, ambientes, paisagens. Né? Uma atenção ao sujeito, né? Ao sujeito dessas práticas. Se vocês lembrarem, os diagramas do Hegenstrand falam quem são a idade, um pai, uma mãe, os filhos, as idades, né? Tem por onde que eles andam, né? Qual é o percurso, certo? E a ideia da agência, né? Exatamente uma ênfase nas situações e do que acontece, né? Do que acontece. A agência, tanto a agência humana quanto a agência também dos outros seres, tá? Que compõem o mundo. E aí a ideia central é essa que ele diz, substituir representation, né? A representação por presentation, que eu acho que em português seria a apresentação das coisas, não? Como elas acontecem. Né? E o Trift tem umas expressões assim, muito interessantes, muito sintéticas e ao mesmo tempo impactantes, que ele está propondo uma ontologia energética. Não é? O que significa uma ontologia energética? Um interesse na atividade, nas dinâmicas do devir. Então, eu acho essa expressão muito poderosa, né? Uma ontologia energética. E aí, essas imagens, né, do movimento aparecem também em outros autores das teorias não representacionais, a ideia de que a experiência humana, né, a vida é movimento, e ela pode ser definida por uma cinética, tanto geográfica quanto existencial. Né? Eu diria que os estudos sobre mobilidade, tanto na sociologia quanto na antropologia, investem muito nessa ideia que movimento como deslocamento no espaço, mas também como uma experiência existencial. E essa, né, a partir de Trift, eu coloquei aqui algumas referências dele, né, para quem quiser explorar, mas o teoria não representacional, espaço, política e afeto, né, a questão dos afetos, das emoções, da sensibilidade, né, uma atenção à sensibilidade também. Então, humores, paixões, intensidade, sentimentos, atmosfera, né? Então, a minha ideia é que eu vou mais um pouco avançando nessa ideia de o que é isso, teoria não representacional, para depois a gente pensar qual é a consequência que isso tem nas nossas pesquisas. Né? Então, como isso aparece, essas ideias aparecem em experiências de pesquisa específicas, né? Particulares, certo? E a gente tem, então, Trift, que eu saiba, se tiver alguma tradução recente do Trift para português, eu não conheço, mas alguma revista de geografia, não sei já traduzir, mas muito, não se vê muito
Swift sendo usada aqui no Brasil. Não é? Mas Doreen Massey, sim. Doreen Massey, a gente tem ela também, junto com Ury, 2016 foi um ano terrível, que morreu John Ury, Doreen Massey também, e eles eram quer dizer, interlocutores, né, importantes. Então, tem o For Space 2005, a tradução brasileira de 2008, até Rogério Hesbet, que foi supervisionada pela Doreen no pós-doc e usa bastante o pensamento dela aqui no Brasil, né? Ele que acompanhou a tradução do Pelo Espaço, a Nova Política da Espacialidade. Né? Doreen está exatamente nesse campo, né, das reflexões não representacionais, e ela insiste muito na inserção do tempo na reflexão sobre o espaço. Né? Eu acho que vocês conhecem mais, né, a Doreen. Bom, mas também uma preocupação, não é comum, uma preocupação com práticas, com os movimentos, com espaço como nó de histórias, quer dizer, essas histórias são resultantes de deslocamentos, né, de convergências para determinados pontos. O que depois vamos ver na próxima sessão, que é a ideia do Tingo, das linhas de deslocamento. Né? O Tingo é o antropólogo, né? Que, inclusive, Tim Ingold fez a resenha, tem uma resenha que ele fez do For Space da Doreen Massey. Então, de fato, há vários contatos importantes entre esses autores. E, para quem quiser, né, acompanhar esse desenvolvimento mais contemporâneo, o desdobramento das ideias propostas pelo Swift, né, há vários trabalhos que são disponíveis, eu coloquei aqui a referência, mas sem começar pelo sobrenome dos autores, não estou me indicando para vocês, eu vou fazer uma síntese de algumas ideias que aparecem aí. Né? Bom, então, teorias não representacionais significa um termo guarda-chuva, um termo, né, abrangente para incluir vários trabalhos, né, que falam, tem um não humano latindo aqui no fundo, assim, espero que vocês não escutem. Então, incluir um mundo mais que humano, né, ultrapassar digamos assim, o nosso cenário ontológico para além do humano, né? E ultrapassar também a dimensão puramente textual, a imagem, que a ideia do modelo representacional se concentra muito em texto, em imagem, em discurso, digamos assim. Né? Há uma longa, né, linhagem de estudos sociológicos voltados para os discursos, a representação dos trabalhadores sobre a fábrica, isso, né, bem anos 80, isso era muito, muito dominante, muito hegemônico. Né? E além do texto, além do discurso, além da imagem. Né? Por quê? Porque significa incluir as práticas, né? Aquilo que as pessoas fazem. E essa ideia de se abrir para mundos que a gente chama multissensoriais. Não apenas a ideia de que nossa interação com a paisagem, com o ambiente, é uma interação visual. Né? Ampliar essa ideia de multissensorialidade, né, para a captação do ambiente a partir de outros sentidos. Né? Por exemplo, a discussão sobre a textura do mundo, né, que Tingold propõe, é muito interessante. Essa textura é captada como? Né? Não apenas pela visualidade. Né? Então, a proposta desses autores, né, mas assim, da teoria não representacional, muito inspirados, né, diretamente inspirados pelo Swift, seguir pessoas e coisas em ação enquanto se movem. Né? Seguir pessoas e coisas que estão em ação enquanto elas se movem. Né? Essa é uma recomendação que, por exemplo, os estudos sobre mobilidade, que a gente chama da virada da mobilidade, seguem. Então, vamos seguir as pessoas, não apenas escutar o que elas pensam sobre o seu movimento, sobre a sua experiência de deslocamento, mas seguir junto, né? E descrever esse movimento. Né? Só para vocês terem uma ideia, tem um exemplo que Tingold usa, que é desenha um peixe. Né? Desenhar um peixe. Ele não desenha o peixe, o corpo do peixe, ele desenha como se fosse a trajetória do peixe na água, ele faz uma linha. Ao invés de desenhar a coisa, ele desenha o percurso, né, para representar essa coisa. Então, essa ideia de representar o movimento.
não é? Uma prática, uma ação, uma performance. Não é? Essas teorias não representacionais todas têm um projeto de capturar o fluxo da vida cotidiana, não é? E vida cotidiana sempre insistindo, não apenas dos corpos, das pessoas, né, mas também das coisas, da materialidade do mundo. Uma ênfase na descrição, incluir na descrição a materialidade do mundo. Mas não a materialidade que está lá, como um pano de fundo da vida social, a materialidade como um componente da interação, né? Uma materialidade que também se altera nessa interação. Certo? Isso é uma definição muito importante, porque a ideia de pano de fundo, para a geografia, isso é interessante, a paisagem como um pano de fundo onde acontece o teatro da vida. Não é? As teorias não representacionais não pensam dessa forma. Esse pano de fundo, na verdade, é um componente da interação que se transforma à medida, né, que o espaço é vivido, que o espaço é praticado. Não é? Então, é como se fosse uma interface, a ideia de interdependência entre todos esses componentes da interação. Certo? Bom, então essa pesquisa não representacional vai em busca de que tipo de dado, de informação? Né? Vai tentar registrar, ou fazer o que o Bruno Latour chama de descrições analíticas, vai produzir descrições analíticas de eventos, né? De eventos que têm um componente de incerteza, né, de produção social das diferenças, que inclui dramas e conflitos, né, eventos, coisas que acontecem no mundo, pensando esses eventos em termos das relações, então, que relações acontecem aí, né, e a ideia que a gente chama de materialismo relacional, relação entre pessoas e pessoas e outros componentes dos ambientes. Né. A atenção aos fazeres, né, as práticas e performance, há uma vasta produção sobre performance, não só dança e música, mas performance e rituais também. Então, o que é atenção à performance? Inclusive performance no sentido do fazer, das técnicas de trabalho, né, como as coisas são feitas. Né? Então, não só como as coisas são pensadas, como as coisas são classificadas, mas como as coisas são feitas. Entende? Essa eu acho um elemento que distingue essas teorias não representacionais. Né? Também uma atenção que eles chamam de ressonâncias afetivas, né? Tem uma linguagem absolutamente nova, assim, que eu acho, tanto na geografia quanto nas ciências sociais, vai falar, por exemplo, de atmosferas, de ambientes, daqui a pouco eu cito alguns experimentos nesse sentido. Alguém fez isso? Sim, várias pessoas. Alguns estudos assim, nesse sentido da descrição das atmosferas. Né? O que pode ser, o que se fala muito hoje, né, no senso das vibes, né, dos lugares. O que é isso? O que significa exatamente isso? De que um espaço de interação esteja tomado por uma determinada atmosfera. Né? Essa é uma discussão desse campo da sensorialidade. Né? Aí a questão por exemplo, o velho so what, né? Assim, sim, e daí? E daí? Qual é a consequência disso? Né? Qual é a consequência de definir o mundo, né? Uma percepção ontológica, né? Diversa, da convenção, né? Da convenção já estabelecida, essa nova ontologia, que a gente chama também de ontologias ecológicas, né? Elas, que consequência que elas trazem para a pesquisa? Né? Isso que é a nossa questão fundamental. Assim, e daí? E daí? Né? Então, essas questões, né, elas são pontuadas em algum desses textos que eu coloquei aqui, que vocês devem estar vendo, a coletânea do Anderson e do Harrison, de 2010, né, eles têm um capítulo introdutório ótimo, que é a promessa das teorias não representacionais, o que elas prometem, né? Mas pensem que não é um campo fechado, é um campo de experimentação. Todos nós que nos aproximamos desses autores estamos fazendo nossas experimentações, tanto do ponto de vista da reflexão das conexões conceituais, mas também das experimentações metodológicas, né? Porque não é um método chamado teoria não representacional, não tem uma delimitação metodológica, mas sim como se diz, um estilo, né? Um estilo metodológico, uma disposição metodológica que a gente chama de teorias não representacionais.
tá? E não métodos fechados, certo? Então, todos nós estamos experimentando. Alguém colocou, né, o peixe na água, ou então a pipa no ar, né? Que depois, no dia 7, a gente fala mais do Tingus, mas não nos cabe descrever a coisa como se ela fosse parada, ela só se completa a sua existência em movimento. Então, é a pipa no ar, é o peixe na água. Né? Depois a gente volta a esse tema. E aí, essas teorias não representacionais, elas nos deixam essa abertura em termos de disposição metodológica, né? De experimentação. Certo? O texto do Philippe Vanini também ele usa sempre plural, metodologias, né, não representacionais, e o Vanini é dos autores que diz com muita clareza, não existe um enquadramento, né, metodológico próprio da teoria não representacional, no sentido de que não podemos usar métodos que são chamados de representação associados ao modelo representacional. Não, é tudo livre. Não há uma... Ele até critica, tem uma crítica que ele faz ao Trift, que acha que o Trift é muito rigoroso. Ele diz assim, o Trift afirma que pesquisador não representacional não se caracteriza, quer dizer, o Vanini está afirmando, não se caracteriza pela escolha ou rejeição de um método particular. Ele acha que o Trift, às vezes, é meio incisivo, dizendo assim, isso não pode. Ele acha que não, é muito mais o estilo não representacional, o estilo de escrita, um desenho de pesquisa, né, definição de objetos também, que caracteriza essa atmosfera não representacional de pesquisa. Né? E aí, só para ter ideia dessa questão dos métodos, né? O próprio Vanini ele insiste muito nessa ideia de que ele vai falar de experimentações possíveis, né? dessa consequência, mas tem convergências, né? Tem elementos que são comuns e que, por exemplo, a ideia do pensamento em ação, né? de se colocar sempre em busca de registrar, de descrever e analisar o pensamento em ação, né? E uma visão também de que temos que incluir humanos e não humanos em relação, né? Às configurações mais que humanas, certo? É o que Anderson e Harrison comentam, né? Que a teoria representacional não recusa a representação, né? Ela apenas recusa a ideia de representação como repetição ou como mediação entre mente humana e um mundo lá já pronto. Né? Isso é realmente recusado. Né? E aí, a gente tem uma ideia muito interessante, colocada por um geógrafo também britânico, o Hayden Lorimer, que ele diz assim, ao invés de ficar falando de teoria não representacional, ele prefere fazer assim, ou pensar, não é? Teorias mais do que o representacional, ele pensa em termos de adição, não é? Então vamos pensar assim, não é jogar fora tudo que o modelo representacional fez, mas sim adicionar, renovar. Não é? Então ele usa a expressão mais do que o representacional. Né? Esse mais do que o representacional é exatamente essa ênfase na ação, no processo, nas práticas, na vida cotidiana, tá? No evento, nas performances. Tá? Isso que se acrescenta, mas não a ideia de... exatamente, tem várias ideias do Lorimer nesse de ir além, mas não significa jogar fora. Né? Nós não podemos, pelo menos como antropóloga, dizer assim, não... Durkheim e Mose não me servem mais. Isso nós não fazemos. Né? Isso é um olhar para o passado das disciplinas e para os esforços teóricos, né? e de pesquisa anteriores, mas no sentido de onde é possível adicionar, né? e digamos assim, ter arranjos mais complexos para descrever e analisar a experiência humana. Né? Experiência humana como uma experiência de movimento, e uma experiência de relação com coisas e de criação, né, de relações com coisas, com outros seres. Tá? Esse é um cenário ontológico que é renovado e que produz efeitos epistemológicos, né, na forma de conhecer esse mundo. Tá? Bom, aí, para desenvolver ainda mais essa ideia das teorias não representacionais, né? Para deixar bem reforçado a ideia
do estilo no representacional, tem uma expressão muito interessante do Vanini, que ele diz assim, o que a gente quer lutar é contra a timidez metodológica. Né? A timidez metodológica diz, é difícil de definir, mas é fácil de identificar. O que é a timidez metodológica? Simplesmente a reprodução, né? A reprodução dos esquemas seguros. Né? E essas teorias não representacionais, elas obrigam a renovação. Elas não são conformadas. Né? Tem muito, como eu falei antes, tem muito de experimentação. Então, timidez metodológica não combina com o thrift, né? Digamos assim. E todos aqueles que vieram nem com Massey, né? Não dá para agir na ideia do um porto seguro. Né? Tem que experimentar e tem que tentar ver determinadas digamos assim, fatos do mundo social, né, de forma diferente. Né? Eu só para indicar para vocês, assim, tem um trabalho que eu acho que para as ciências sociais é muito renovador, que é um trabalho chamado Urban Assemblages, que foi organizado por um chileno que dá aula na Alemanha, que é o Inácio Farias, né? E um historiador americano, um historiador de Nova York, principalmente chamado Thomas Bender, chama Urban Assemblages, né? As composições urbanas. E é um trabalho, é de 2010, né? Sobre as consequências da teoria do ator-rede, né? Como é que a teoria do ator-rede muda os estudos urbanos. Tem uns trabalhos, especialmente um que eu gosto muito, sobre a cena da música experimental em Santiago do Chile, que para os geógrafos lerem, é um uso muito especial da cartografia, né? Quase todos os trabalhos usam muito o saber geográfico de representação desses movimentos, no caso, os movimentos, né, ou as práticas, né, daqueles que fazem música experimental no Chile e fora do Chile, né, que se conectam além das fronteiras nacionais. É muito interessante. Né? A teoria do ator-rede é exatamente aquela referência do Bruno Latour, que eu comentei antes, e essa ideia da preocupação com as práticas, né, e com as conexões entre pessoas, seres humanos e não humanos, né, e uma sociologia das associações. Isso significa o quê? Que as relações das pessoas entre elas, com o espaço, com o tempo, são provisórias, são associações que se fazem, se desfazem. Né? Tá certo? Então, como captar a pesquisa? Como a pesquisa pode descrever algo que está é gelatinoso, né? Está em fluxo o tempo todo. A ideia de fluxo também é muito, muito comum nessa discussão não representacional. Né? Então, eu citei assim, um experimento, né, que eu acho muito exemplar dessas inspirações, não representacionais, né, que são chaves hoje nas ciências sociais, além dos estudos sobre mobilidade, que eu citaria principalmente, que eu acho que das pessoas que mais trabalham na fronteira, ou na interface, melhor dizendo, na interface entre geografia, sociologia, antropologia, é uma socióloga chamada Paula Hiron. Assemblage, eu gosto mais, alguém está perguntando tradução de assemblage, eu gosto mais de composição. E tem sido, na antropologia, a gente brasileira, a gente tem usado muito a ideia de composições urbanas, ao invés de urban assemblages, ou ao invés de, traduzindo urban assemblages por composições urbanas. Principalmente Cristina Patriota de Moura, da UNB, começou a usar esse termo, das primeiras pessoas a trazer Latour para os estudos urbanos, e Cristina adotou essa tradução, eu gosto muito dela também, eu prefiro a ideia de composição. Tanto para indicar relações amplas, de humanos com as outras coisas, a paisagem, as coisas e os seres, as materialidades do mundo, como também pensar em composições temporais, espaço-temporais. Né? Bom, aí que eu ia falando e aqui o raciocínio se interrompeu. Sim, os estudos urbanos, ia falar de Paula Hiron, no Chile, e Paula trabalha com mobilidades, ela usa muito a representação do movimento, muito GIS, os recursos de geolocalização e
e outras formas de representação de trajetórias de deslocamento nas pesquisas dela, que ela realiza em Santiago, mas em outras cidades do Chile. Ela e o grupo dela, né? Mas é um exemplo, né, muito, muito precioso de como essa atmosfera não representacional produz e inventa, né, tanto projetos de pesquisa ou garimpa temas de pesquisa, mas também apresenta os resultados de uma forma nova, né, que combina, que não está baseada apenas em transcrição de trecho de entrevista, dos interlocutores de pesquisa, mas registra também, como não é só o peixe falando lá do Ingles, né, digamos assim, o sujeito da pesquisa falando e eu transcrevo o trecho dessa entrevista, mas também a prática, a experiência daqueles atores sociais é visualizada, não apenas como um acompanhamento do discurso, mas contendo informações novas, quando se traz para análise os deslocamentos de espaço-tempo, como se fossem atualizações do velho diagrama de espaço-tempo do Registrar. Mas vejam, não é só uma apresentação de uma pesquisa, tem digamos assim, um ponto de partida subjacente que é ontoepistemológico, certo? Que está junto da efetivação da pesquisa e da apresentação dos achados, tá certo? E quando eu falo apresentação, significa texto, fotografia, imagem, né, imagem em movimento, mapas, vários recursos de apresentação dessa experiência, das performances de movimento, das experiências, dos eventos. Tá? Isso que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente pretende fazer nesse seminário todo. Tá? Então, já para ir encaminhando, não sei se o Rodrigo vai conseguir entrar, e já está aqui, né? essa ideia aqui né, só para sintetizar, essa ênfase então, nos processos, nas práticas de subjetivação, né? Essa composição entre humanos e não humanos nos coloca atenção, nos desloca para projetos, né? O processo de subjetivação que inclui não só uma atividade do pensamento, né, do ser humano, mas inclui outras coisas, né, como referentes. Quem são os referentes do nosso pensamento, no processo de subjetivação? Altos referentes. Né? Esses referentes são pessoas, são ideias, são tecnologias, né, são paisagens. Né? Também tem uma coisa importante nessas teorias, não ter reforçado isso, a ideia de embodiment, o corpo, né, o incorporar. Né? Então, é uma ideia muito interessante, que Ingold vai investir muito nisso, né, por causa da reflexão dele sobre percepção do ambiente, tá? Vamos falar disso no dia 7, o corpo humano e sua coevolução com as coisas. Né? Então, a nossa presença corporal no mundo é uma presença em contato, uma presença em interação com outras, com as coisas. E há uma permeabilidade, uma porosidade entre esses componentes. Né? De Ingold é exatamente esse o ponto da reflexão dele, ou da visão que ele tem de materialidades em movimento. E nossos corpos também são materialidades. Né? Certo? A dimensão do afeto, né? Como Ingold o Ingold e Thrift, né? Vem afirmando há muito tempo, não significa sentimentos pessoais, né? Mas mudança no estado dos nossos corpos também, que mudanças nos nossos corpos que digamos, impactam na nossa ação. Né? Então, essa referência à materialidade corporal é muito característica dessas teorias. Né? Então, aqui já encaminhando assim, para uma conclusão, o que eu acho que é muito interessante que a gente se aproxime dessas ideias, né? Conheça essas ideias e os experimentos que foram produzidos a partir daí,
né, vejamos como isso pode nos trazer novas formas de olhar nossas questões de pesquisa, nossos projetos, agendas, uma nova agenda de pesquisa que se coloca, né, como que se pode, digamos, fertilizar, né, a ideia de fertilização aqui é importante, fertilizar as nossas reflexões já em andamento, né, e pode também abrir campos novos de investigação, como tem acontecido na antropologia contemporânea. Certamente né, a antropologia do século XXI é muito renovada por essas ideias, né, não representacionais, certo? E pensar sobre isso, mas pensar também nesse espírito, né, do que é possível a partir disso. Mas eu acho que vale a pena esse conselho do Lorimer, né, e além do representacional, mas não contra o representacional, no sentido de um antagonismo, né, muito rigoroso, mas sim de uma adição, de pensar como adição, né, até como composição. Né? O que é possível ainda se trazer do representacional, de que maneira que o não representacional renova nossos estudos, para eles não ficarem satisfeitos apenas com a análise do discurso, ou da fala, ou da representação, né? Mas também atentar para as apresentações do mundo. Né? Tá certo? Então, acho que é isso que eu queria comentar, né? Espero que tenha ficado claro, deixar essas referências como convite, né? para exploração, e depois a gente continua, né, esse diálogo na semana que vem, mas aí vamos fazer uma coisa assim, quem são os filósofos que aparecem nas referências bibliográficas desses autores? Swift, Hegenstrand, Tim Ingold, eles têm sempre algumas referências filosóficas que se repetem, todas convergem para o campo da fenomenologia, né? E aí é isso que nós vamos explorar, certo? Agora, não sei, Paulo, como é que está aí, se Rodrigo pode, vamos escutar aqui, Rodrigo. Aqui. Candice, Paulo Fernando, me ouvem bem? Sim, agora a gente ouve. Então, não sei se você me escutou, o que eu já falei, mas fique à vontade aqui. Depois, pessoal, nossa ideia é que depois a gente organiza aqui as questões, alguns já fui respondendo aqui que estava na minha frente, mas a gente, depois da fala do Rodrigo, pode ser assim? Ah, então, Rodrigo, fique à vontade. Candice, eu consegui ouvir plenamente a sua apresentação, a sua palestra. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, peço desculpa por problemas técnicos, as mediações, né, várias que envolvem aparelhos e os sistemas, mas graças aí ao professor Paulo Fernando, as coisas vão caminhar bem. Eu fiz uma sequência de slides, mas que eu vou utilizar para um diálogo não muito rigoroso, não muito, vamos dizer, ipsis liter, né? Vou fazer mais uso de umas imagens e algumas referências rápidas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa e o convite, né? A iniciativa da professora Candice, do professor Paulo Fernando, aí à frente da criação desses processos, dessas possibilidades de reforço do diálogo entre as ciências sociais e a geografia. Daqui a pouco eu vou começar a fazer os slides, Paulo, mas vou fazer aqui uma fala preliminar, bem introdutória. Eu pretendo não falar muito mais do que 25 minutos, né? Tendo em vista as características do momento, enfim, sexta-feira, no final, na terceira semana de um mês, né, há poucos dias de um momento decisivo na política do país, entre outras coisas, e para a gente ter um pouquinho de tempo para uma conversa entre nós, um diálogo, e responder a questões que serão trazidas pelos que nos assistem. Em primeiro lugar, uma questão mesmo da minha trajetória.
Foi, claro, uma satisfação ouvir a professora Candice e, de alguma maneira, cria caminhos muito interessantes para serem descortinados, para serem promovendo derivações do meu pensamento, né? Ou seja, claro que depois de ouvi-la, a minha palestra tem avanços e recuos, né? Tendo em vista as possibilidades abertas e tendo em vista prováveis inadequações, né? Enfim, que talvez eu cometesse. E eu digo isso com muita tranquilidade, já que eu chego às teorias não representacionais de uma maneira um pouco torta, chego por mais de um caminho, chego ao longo de uma trajetória, chego não com muita consciência, embora chegando, né? Porque o impacto das teorias não representacionais, provavelmente no âmbito da geografia, se dá mais na geografia humanista cultural e na geografia política, claro, também na geografia econômica, talvez aí um pouco mais secundária, né? Na geografia política, na geopolítica, uma figura... é sempre difícil a gente rotular certos autores, mas o John Agnell é uma figura que traz uma série de contribuições notáveis para a geopolítica e também amarrando com o universo das relações internacionais, problematizando uma série de questões da contemporaneidade mesmo, desse século XXI, carregado de transições, inclusive de caráter hegemônico, né, na geopolítica mundial, mas os outros caminhos, é claro, há muito me dedico à geografia humanista cultural, tendo nos meus caminhos um pouco tortuosos e rizomáticos, tendo percorrido, para além de uma formação na graduação em geografia, um mestrado no campo da história. E em meio a uma aura um pouco kantiana, né? do espaço, tempo e, ao mesmo tempo, um incômodo com a geografia, a atribuição da geografia, atribuir-se à geografia a condição de ciência do espaço, mas um espaço que foi tido por diversos pensadores muito mais como container, muito mais como algo estático, algo que era um receptáculo, e uma série de questionamentos vêm a partir daí, né? De alguma maneira, não que eu tentasse responder isso no meu doutoramento, mas na prática docente, essas preocupações ficaram. Me lembro, no primeiro encontro Espaço e Cultura, realizado no ano de 1998, no Rio de Janeiro, na UERJ, pela Zeni Rosendahl, entre outras figuras, a presença do Dennis Cosgrover foi muito interessante, porque num auditório lotado de geógrafos, o questionamento de algumas incorporações que a geografia via fazendo naquele momento no campo da cultura, né, do trato da cultura, que, de alguma maneira, tentavam reciclar velhos debates que a antropologia, de alguma maneira, já tinha ultrapassado. E eu falo do Cosgrover como uma figura transitando entre o marxismo e a discussão da cultura, né? Que é, como a gente sabe, uma área um tanto quanto complexa, pensando nas contribuições do marxismo britânico,
no campo da história, da literatura, o que também me faz pensar outro caminho que eu percorri, me aproximando particularmente da obra do David Harvey, que, em diálogo com Lefebvre, trazem elementos acerca do espaço relacional que acaba nos ajudando a pensar, enfim, a formatação para essa palestra. Ô, Paulo, por favor, eu vou começar a fazer uso dos slides, depois dessas preliminares. Bom, acho que o meu slide eu não tinha botado em PDF, acabou desconfigurando alguma coisa, mas eu acho que não vai ter grande prejuízo aí, uma outra letrinha que possa escapulir. E aí o diálogo com as artes, obviamente, ele é algo que cada vez mais, não só no campo da geografia, mas vejo em muitas ciências sociais e humanas, um esforço, né, de aproximação com uma série de elementos que remetem à subjetividade, que remetem a sair de uma caixa de racionalidade mais convencional e buscar exatamente a leveza, ora a cortina de fumaça, ora o que é fluido, ora o que está em permanente movimento e a performance, né? Instalações, performance. Por favor, o próximo, uma informação sobre o autor dessa obra, né? O papel que tem hoje instalações no campo artístico e, claro, ao longo das últimas décadas, como que os museus ganharam uma outra vida, ou vários museus hoje trabalham com outras perspectivas bem mais instigantes, bem mais interativas, e a ideia do espaço, a ideia do espaço associada a evento, associada a processo, antes de tudo, a recusa de espaço como algo estático, espaço como container, e aí a dimensão relacional vai ganhando força, vai ganhando expressão, assim como o que está dentro e o que está fora, essas fronteiras tênues que devem ser questionadas. Como a professora Candice trouxe, né, em termos de problemática, que vários antropólogos têm trabalhado de uma maneira muito instigante, tanto Eduardo Viveiros de Castro quanto Bruno Latour, as discussões sobre culturas e naturezas, culturas, é algo, de fato, que nos desloca, inclusive de discursos que têm um peso ainda enorme na geografia, da discussão em torno do determinismo e do possibilismo. Eu sou favorável à implosão dessas expressões, que são produtos de debates muito localizados, inclusive num contexto da grande rivalidade franco-germânica, né? E é interessante porque o lugar que Durkheim e Moos reservavam, entre aspas, ou pensavam para a geografia, era um lugar muito mais digno do que o lugar que Lucien Febvre, enquanto historiador importantíssimo da Escola dos Análises, reservava a geografia. Os historiadores franceses do início do século pensavam uma geografia auxiliar da história, né? Ainda que a definição de uma morfologia espacial, né, pensada para a geografia, possa trazer questionamentos, né? E aí, claro, eu tenho que lembrar o Vidal de Lablache, no Momento Infeliz, escrevendo: a geografia é ciência do espaço e não da sociedade, né? Que a geografia tem no espaço um conceito matricial, não há dúvida, mas a recusa a pensar a sociedade numa articulação plena, eis aí um problema, né? Aí nós temos, de fato, uma dificuldade. Próximo slide, por favor. Bom,
Então, alguns dos temas que nós vamos mencionar rapidamente em torno do que são as teorias não representacionais e algumas expressões em termos de contribuições notáveis, ok? Claro, pode ir para o próximo slide, por favor. O contexto dessas teorias de fortalecimento ou uma expressão mais evidente dessas teorias, já que as raízes remontam a filósofos, remontam a contribuições de várias décadas, né? De alguma maneira, esse guarda-chuva das teorias não representacionais, esse conjunto de perspectivas que foram sendo desenvolvidas e foram se aproximando para ganhar formatação que conhecemos, mas que, como diz muito bem a professora Candice, precisam ser melhor conhecidas no Brasil, vão ter, nos anos 90, em meio às discussões da pós-modernidade, as discussões de passagem do milênio e, claro, crises sucessivas, inclusive no campo epistemológico, né? Um momento importante. Bom, próximo, por favor. Eu não vou fazer a leitura de linha a linha, mas eu trago aqui, claro, uma contribuição pós-estruturalista, Deleuze e Guattari, né? É interessante porque ambos pensam tanto a questão ambiental, sobretudo Guattari, que foi muito evidente, né, nas suas 3 ecologias, pensam o campo conceitual com muita nitidez, né, para pensar no Deleuze sobre o que é filosofia, a definição do que é conceito, e a ideia de que é preciso estar atento a certas formas que têm grande importância na natureza, no mundo biológico, mas também expressões na sociedade, expressões no campo econômico, tem as suas ramificações no espaço. Então, a ideia de rizoma é uma ideia que nos ajuda no deslocamento de um mundo de linearidades, de um mundo de representações muitas vezes chapadas, pasteurizadas, nos ajudam a um deslocamento criativo, né? Então, eles dizem, não se trata de buscar a integração dos saberes, importa fazer rizoma, viabilizar conexões sempre novas, fazer rizoma com os alunos, viabilizar rizomas entre os alunos, fazer rizomas com projetos de outros professores, manter os projetos abertos, um rizoma não começa nem conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, aí nesse intermezzo, nesse interser, né? O que nos remete também à ideia do próprio interesse. Adiante, por favor. Bom, a ideia de rizoma, que tem vamos dizer, uma operacionalidade, uma realidade biológica, né? Claro que aqui tem uma perspectiva mais estilizada, né? Que se torna útil para esse momento, né? Mas a ideia das derivações, a ideia de múltiplas conexões, de conexões quase infinitas, ou de conexões que vão revelando novas estruturas, né? ou desestruturas, né? A gente pode brincar um pouco, porque toda vez que se discute hoje o pós-estruturalismo, é claro que o tempo todo a gente tem que pensar, afinal de contas, o que era o estruturalismo, ou como algumas figuras transitaram entre esses universos, né? A gente pensar o debate até quanto Foucault é estruturalista ou pós-estruturalista, entre outros autores. Adiante, por favor.
Ok. Bom, então, algumas questões como teoria ator-rede e a co-constituição, desculpe, contínua das redes sociais e naturais, e, claro, discussões nas últimas décadas sobre a teoria social e como que é possível identificar microestruturas, tudo isso faz parte desse universo, desse grande contexto para o desenvolvimento das teorias não representacionais. A filosofia continental, uma menção aí particularmente à contribuição francesa, e aí é um conjunto de autores, né? Acabei citando aqui Foucault, mas tem um universo de autores que trabalham na desconstrução de estruturas de pensamento mais rígidas, mais positivistas, abrindo possibilidades para as teorias não representacionais. Próximo slide, por favor. Bom, então, afinal de contas, o que é que vem a ser essas teorias não representacionais e como é que uma geografia emerge desse processo? Né? Pensando tanto na agência pós-humana, quanto um conjunto de processos que devem ser percebidos, né, quando se trata dos fenômenos geográficos em particular. O próximo slide, por favor. Aqui eu estruturei com um pouco mais de texto, né? Não vou ficar fazendo leitura ipsis litteris, mas, fundamentalmente, no singular ou no plural. Nós vamos tratar teoria não representacional ou teorias, ou abordagens, perspectivas não representacionais. Né? Então, esse debate já foi iniciado pela professora Candice. Nós temos aí algumas questões interessantes sobre isso, né? Ou seja, nós vamos pensar a teoria como sinônimo de um paradigma, como sinônimo de modelo teórico, né, ou uma teoria secundária. Bom, me sinto mais à vontade falando de abordagens, de perspectivas, de preferência no plural mesmo. Próximo, por favor. E aí, o materialismo relacional. Olha, o universo de entendimento dos fenômenos para além do habitual, para além de padrões de representação do espaço, e para ser lefreviano, representações do espaço e espaços de representação que não trabalhem com as fórmulas mais convencionais, positivistas, cartesianas, e, sobretudo, fórmulas que restringem a nossa compreensão, porque visualizam certas luminosidades que alguns prismas trazem, mas nos fazem perder a alegria de olhar o caleidoscópio. Então, olhar o caleidoscópio, olhar a partir de bricolagens, a partir de criações que envolvam camadas interpretativas, e, obviamente, quando a gente pensa o acúmulo de camadas interpretativas, existe a necessidade de uma busca, né, no sentido contrário, quando a gente faz uma espécie de decupagem, uma espécie de olhar sequência a sequência, cena a cena, todo esse processo de idas e vindas, de um trabalho que não acaba, que eu faço aqui menção a uma perspectiva cinematográfica, né, para falar de decupagem, para falar, afinal de contas, que a fotografia num filme
ela é parte de um processo bem mais complexo, claro, que envolve som, que perpassam as questões, obviamente, de luz e sombra, né, que percorrem a interpretação dos atores e atrizes. Tudo isso para dizer o seguinte: pensar o espaço a partir das relações, e não como algo estático, como algo dado, não como um container. Relações entre, como foi dito pela professora Candice, entre humanos e outros seres existentes não humanos, né? Pensando a sociedade e natureza a partir de uma certa nuvem daquilo que foi considerado durante muito tempo o limite entre essas duas existências. Por isso a implosão de determinismo e possibilismo, e pensar os amálgamas, as justaposições e as convergências entre o ser humano e a natureza, pensando que já somos muito ciborgues, em grande medida, e os animais domesticados incorporaram uma série de constrangimentos ou possibilidades humanas, sem falar em outras tantas interações que são realizadas por seres humanos no planeta, gerando desdobramentos inúmeros. No pior dos sentidos, para pensar na vasta degradação ambiental, mas também uma série de possibilidades que ainda estão sendo melhor compreendidas, né, dia a dia por nós. Adiante, por favor, Paulo. Bom, rapidamente, eu faço uma menção aqui à Lefebvre. Claro que no meio do caminho entre a busca da totalidade, né, pensando aqui que a soma das partes não resulta numa totalidade. Quando a gente pensa em totalidade, nós temos que pensar os elementos criando um conjunto de relações, né, para as configurações socioespaciais, né, que trazem, então, essa perspectiva da interação e da interdependência, algo chave. E aí, Lefebvre, assim como Eduardo Soja, assim como Harvey em diversas obras, trazem uma perspectiva de crítica ao capitalismo e um olhar dialógico, dialético, um olhar para o espaço a partir não só de uma preocupação com a justiça social e ambiental, mas uma preocupação com o caráter relacional do espaço. Adiante, por favor. Em alguns minutos, eu já pretendo estar encerrando, e aí fico aberto, fico à disposição da professora Candice, né, e dos demais. Bom, essa aqui é a imagem extremamente conhecida do livro do David Harvey sobre a condição pós-moderna. É claro que falar em aniquilamento do espaço pelo tempo não é correto exatamente, mas a ideia central é exatamente pensar espaço-tempo no sentido mais global, e as grandes transformações históricas, geopolíticas, as grandes configurações que resultam, inclusive, em novas formas de interação entre pessoas e das sociedades humanas com a natureza, de maneira geral, né? Isso aqui é uma imagem conhecidíssima. O David Harvey, ele acabou sendo rotulado pela capacidade dele de ser um grande intérprete e renovador do pensamento de Marx. Ele acabou ficando muito rotulado junto ao marxismo. A sua obra extrapola em muito o campo da geografia crítica marxista, né? Eu chamo atenção para isso porque tanto David Harvey quanto Tuan, quanto o próprio Lefebvre têm obras muito amplas, né, que extrapolam suas áreas de formação e que dialogam, inclusive, nessas problemáticas em torno da sociedade e da natureza. Próximo, por favor. Bom, eu vou pular esse aí,
porque eu tenho um mais esquemático que, de alguma maneira, ajuda. Obrigado, Paulo. Bom, essa discussão sobre espaço absoluto, relativo e relacional é uma discussão que o Harvey constrói ou vai construindo ao longo da sua obra, a partir de uma leitura de Lefebvre, né? Então, ele é devedor de Lefebvre, mas tal como ele faz com Marx, que ele reinventa alguns termos e algumas expressões, ele faz algo parecido em relação ao Lefebvre, e eu vou seguir um pouquinho mais rápido, porque eu quero não passar muito de meia hora, né? Bom, e aí a gente chega nessa condição onde pensamento e ação em torno da ideia do espaço como processo, pensar o tempo atrelado ao espaço são elementos chaves, ok? O olhar sobre o cotidiano é algo decisivo para esse esforço das teorias não representacionais. Próximo slide, por favor. Por favor, eu queria... ótimo. Perfeito. Então, a questão do método atmosférico é até interessante, porque remete à minha primeira imagem, né? A primeira imagem que eu utilizei, né? E também foi mencionado na palestra anterior da professora Candice. Pensar a geografia a partir do próprio corpo. Pensar a geografia a partir de fenômenos, de processos que, por décadas, talvez por séculos, não foram preocupação dos geógrafos. Eis aí uma plataforma, um trampolim para ser utilizado. Próximo slide, por favor. Pois é, esse caráter ambulante, esse caráter nômade, esse caráter fugidio, né? Vejam, como fazer uma cartografia a partir da perspectiva não representacional, né? Pensando que representação do espaço é uma expressão de imensa força no campo da geografia e, claro, a questão não é negar a representação, a questão é pensar para além das representações do espaço pasteurizadas. Então, nos últimos anos, cada vez mais, a gente vê o uso de biosensores. Próximo slide, por favor. Bom, todo mundo já está se acostumando. Quem gosta de futebol, a maioria dos brasileiros, já conhece esse tipo de perspectiva, né? Que supostamente subsidia treinadores ou comentaristas de futebol, ou subsidia a ansiedade dos torcedores a partir, enfim, da presença dos jogadores em algumas áreas, mais, outras bem menos, né? É muito interessante pensar essas possibilidades. O próximo slide, por favor. Bom, já teve uma discussão sobre a Doring, feita pela Candice, né? E eu acabei me aproximando aqui de algumas coisas que ela também trata, mas só mais uma menção no próximo slide. Bom, como nós temos dito, né, a obra de uma autora, de uma geógrafa, ou de um geógrafo, ou um pensador das teorias não representacionais, é claro que podem ter inúmeros diálogos, né? Por exemplo, com o Bergson, né, que é uma das fontes da Doring. E aí, a aproximação com a discussão da subjetividade, a questão de gênero, e, ao mesmo tempo, extremamente antenada e uma grande crítica da conjuntura neoliberal, por exemplo, que atinge a América Latina. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma obra de caráter teórico decisiva para a discussão sobre espaço, territórios, lugar, trazendo a questão de gênero para a geografia, ela ainda é capaz de continuar
num diálogo com outros autores, na crítica ao neoliberalismo e a uma série de estruturas que são montadas nesse momento, né, no início do século XXI, até a sua morte, em 2016, que são notáveis, né, a capacidade dela de articulação com as conjunturas, com o cotidiano. Bom, professora Candice, professor Paulo Fernando, eu fiz uma sequência um pouquinho maior, mas eu acho que vai ficar uma outra oportunidade, né? A gente nem sempre consegue dosar a mão nessa história de trabalhar sempre com 100 minutos em sala de aula, nem sempre a gente mede exatamente de maneira adequada o planejamento, né, com um período mais curto. Candice, muitíssimo obrigado, estou à disposição. Eu não estou conseguindo ver questões, perguntas, então, se puderem me repassar. Obrigada, Rodrigo. Eu estou vendo aqui nos comentários, não sei se você consegue ver. Para mim, aparece só 18h26, uma questão falando da pergunta, né? Não sei se alguém comentou. Mas, bom, vocês viram que na verdade, nossa ideia desse evento é quase compor alguns duetos, né? Em cada mesa são verdadeiros duetos. Acho que o que eu falei antes se combina muito com o que o Rodrigo falou, e ele acrescentou também outras referências, mas da parte de um geógrafo, né? Vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui que, né, a gente tem um tempinho ainda, porque nós temos aulas às 7 horas, quase todos. Foi Leonardo, né, que comentou aqui, me perguntando sobre se eu vejo diferença entre a aplicação da teoria Torre e a aplicação do estudo tido como integrante das teorias não representacionais. Me parece que é uma convergência, especialmente na geografia, em todos esses trabalhos que eu referi aí sobre as teorias não representacionais, a teoria da Torre é incluída, né, como parte da discussão orientando a discussão sobre materialidades e a ontologia de referência para as teorias não representacionais. Não são oposições ou hajam diferenças, né, mas sim compatibilidades. Embora na antropologia tem gente que leva muito a sério uma diferença que Tingold faz questão de afirmar em relação à ideia de rede do Bruno Latour e a sua proposta de meshwork, de novelo, né, de malha, e eu acho que a gente tem que considerar essa diferença que ele coloca muito bem, seja desculpe, mas os não-humanos do vizinho aqui estão bem perturbados. Mas tem um desenho que Tingold faz, que está no Being Alive, no Estar Vivo, que é uma aranha na teia num graveto, né? numa forquilha, assim, e ele diz, a visão dele seria ver toda aquela interação entre a aranha, a teia e o graveto, enquanto na visão de Brunato ele acha que seriam segmentadas essas partes, né? Essas partes que compõem a rede. Mas essa é uma visão do Ingold, né? sobre o Latour. Nesse texto ele é bastante duro para marcar a diferença entre a formiga, ant, né? e a aranha. Né? Mas temos também outros caminhos na antropologia, especialmente na antropologia brasileira, que pensam todos eles como compondo o que a gente chama de epistemologia ecológica, né? Que pensam relações do ponto de vista relacional e processual, né? E essas epistemologias ecológicas, elas caracterizam ou nomeiam muito bem as teorias não representacionais, acho, né? São termos, né, que se iluminam, né? Então, acho que não é exatamente uma diferença, né? Mas em que elas podem se associar, na verdade, as combinações. Eu tenho prestado mais atenção às combinações possíveis, né? Inclusive que eu trabalho com mobilidade e com antropologia das mobilidades, então essa tenho me disposto muito mais às convergências do que ficar procurando isso pode ou não pode, não é? Eu acho que é possível porque há uma comunicação, uma compatibilidade ampla entre todas essas propostas, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para mim ou para o... Vamos ver aqui. Rodrigo, eu acho que
questões, acho que não temos aqui ainda colocadas, tem agradecimentos e comentários, mas eu queria aproveitar, a gente já está com o tempo bem adiantado, digamos que nós começamos hoje esse seminário e essa conversa vai se estender. Essa conversa vai ter a ideia exatamente que nossa conversa não se fechasse num único evento de um dia, mas que fosse se desdobrando em outras mesas, né? Então, dia 7 a gente vai retomar, e alguns desses autores também, o Bergson, que o Rodrigo mencionou aqui, né? Mencionando como essa bibliografia filosófica, né, é ponto de partida de todos esses trabalhos, tem sempre uma referência filosófica. Como eu comentei antes, a gente tem que ir rastreando essas referências filosóficas, né, também. E não sei, Rodrigo, você quer fazer algum comentário para fechar, mas eu queria, né, antes da gente já encaminhando para um fechamento, acho que ninguém colocou aqui questões ainda, mas que esse seminário, né, foi possível ser organizado por causa da disposição da coordenadora do programa de Geografia, também da Formação Espacial, a professora Ana Márcia Alvim, né, assim, sem a disposição dela, a ideia não teria ido para frente, né, teria ficado só na representação, na imaginação, e o parceiro, né, o Paulo Fernando Carvalho, que também, desde o começo, nós pensamos juntos esse seminário, né, a ideia de colocar em prática, transformar em uma performance, né, e então, além do apoio que a gente teve da Pró-Reitoria de Pesquisa, da agência PUC, né, que fez a Jéssica Martins, que fez nosso material de divulgação visual muito bonito, então reforçar esse agradecimento, mas convidar vocês para o próximo, né, para 7 de outubro, e aí a gente já vai ter o ponto de vista de um filósofo, né, que foi Leibniz, né, que conhece Heidegger, vamos falar de Heidegger, e o Heidegger está totalmente constante em todas essas referências, de Hegerstrand e Trift também faz questão de dizer que muito do que ele pensa veio de Heidegger. Né? Bom, então acho que né, ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez Rodrigo por ter se disposto a dedicar um tempo, né, de reflexão e de preparação dessa conversa aqui, né, e espero que a gente se reencontre brevemente. Tá? Rodrigo, você quer algo a falar? Fique à vontade. Muito obrigado, Paulo Fernando, muito obrigado, Candice. Eu acho que é um ótimo início para startar mesmo aí um conjunto, né, de colaborações e um conjunto de aproximações muito interessantes, inclusive com vários vieses, né, pela programação das próximas sextas-feiras. Muito obrigado. Muito obrigada. Então fechamos por aqui. Boa noite para todos e nos vemos na próxima. Tá? Até mais, então.